ações, todos os processos. É importante lembrar a todos que isso faz parte. A gravação iniciou agora. O grupo de estudos faz parte da clínica ativa, que se situa em Camaçari, e a gente tem como prática realizar encontros quinzenais e mensais, e que aí esses últimos 2 a gente decidiu, né, com relação ao mês de conscientização internacional do autismo, a gente decidiu abrir esses grupos. Então, na última, a gente falou sobre treinamento parental, um texto muito legal, ficou disponível para as pessoas, a gente forneceu até o link depois da gravação. E hoje a gente vai falar sobre um procedimento de extinção, né? Se você quiser já compartilhar o slide, Thiago, fique à vontade. Que sempre foi um dos procedimentos criticados dentro da análise do comportamento aplicada, porque quem conhece os efeitos da extinção sabe que se há um aumento de frequência do comportamento problema, você tem respostas emocionais, né? Então você tem uma série de situações para enfrentamento. E aí, esse texto, que foi debatido até por pessoas, né, que as pessoas conhecem mais no Instagram, sobre extinção gentil, a gente decidiu trazer cá, mesmo porque acreditamos que, quando nós falamos de orientação parental e a ideia de que pais também participem do nosso grupo, é de que a gente, quando a gente solicita que o pai utilize um procedimento de extinção, a gente tem que saber como orientar relacionado a isso, né? E tem uma questão também que vai ser introduzida aí, de como as pessoas culpam os pais por comportamentos problemas, porque os pais cedem aos comportamentos problemas. Então, achar maneiras de fazer uma extinção que não seja aversiva e que os pais possam praticar, né, está dentro das dimensões da análise do comportamento aplicado. Então, basicamente, essa ideia vai ser a ideia que o Thiago vai trazer. Antes de passar a bola para que ele possa fazer a apresentação dele, no dia 20 de abril, agora, nesse sábado ou outro, a Clínica Ativa também estará realizando um curso de aba para pais, né, que é gratuito para os pais da clínica, mas é aberto ao público externo. Se eu não me engano, o investimento é R$100. E aí nós queremos que municiar os pais do que é a análise do comportamento aplicada, para que eles possam fiscalizar os serviços, participar dos serviços, né, integrar nossa equipe, porque nós temos que agir em todos os ambientes, e isso está dentro do eixo de preocupação da nossa clínica, que é fazer uma formação de qualidade. Certo? Posso passar para você, Thiago, tudo tranquilo? À vontade. Pronto. Então vamos iniciar a sessão de hoje do nosso grupo de estudo com o Thiago apresentando esse artigo da extinção gentil. Obrigado, Jadson, pela introdução. Gente, mais uma vez, boa noite. Como o Jadson disse, a gente vai falar hoje de um artigo que eu achei muito interessante quando eu li, porque, de fato, principalmente para quem tem prática, o processo de extinção é um processo que vai acontecer, é um efeito do comportamento, e ele produz, até para os terapeutas, efeitos negativos, né? Eu posso dizer pela prática que não é interessante para o aplicador, inclusive do ponto de vista emocional, presenciar um processo de extinção, principalmente por essa elevação dos comportamentos, né, dentro também de sua variabilidade, e podendo, inclusive, ter implicações éticas, né, questões de segurança. Se a gente pensa na extinção de um comportamento autolesivo, né, e a gente tem como característica da extinção um aumento de frequência de comportamento, a gente pode ter uma elevação de comportamento autolesivo. Então, é muito pertinente essa discussão.
E ela tem suas questões, mas ela propõe algo que, ao meu ver, é fundamental, que é a aceitação dos pais, dos cuidadores e de outras pessoas envolvidas para a manutenção do ensino de comportamentos. Mas vamos com calma. Eu trouxe alguns excertos do artigo, porque eu achei que, da maneira como foi construída, ficou bem bacana, e aí a gente vai fazendo pontuações em cima disso. Vou pedir um pouco de paciência com o tempo, porque eu vou também trocando os slides, mas tá tudo certo. Bom, no resumo do artigo, ele traz que a extinção operante enquanto procedimento, ela tem evidências suficientes, né, e elas são incorporadas em procedimentos, porém, elas não são tão preferíveis. Ele define como preferíveis, mas pode se tornar, a certo ponto, aversivo, tanto para alunos, cuidadores e outras partes envolvidas, principalmente da comunidade. Então, o que essa pesquisa, o que esse estudo propôs, foi uma variação no processo de extinção, que aí foi denominada de extinção gentil. Nesse processo, como a gente vai ver mais à frente, a atenção vai ser utilizada como um reforçador arbitrário, né, dada a partir de validação genuína do sofrimento dos nossos aprendizes. No caso aí do estudo, foram 4 crianças. Bom, a extinção, ela, como eu vinha falando, ela é um processo associado ao comportamento e ela pode ocorrer tanto de maneira planejada quanto de maneira não planejada nas nossas intervenções. Ou seja, nós podemos lidar com situações naturalísticas em que um processo de extinção vai acontecer e que nós precisaremos saber manejar, mas também podemos planejar a redução de comportamentos através de procedimentos que utilizam a extinção operante. Todavia, é um processo que tem algumas limitações já no seu processo tradicional, né? E aí os autores trazem três dessas limitações. Uma delas é a limitação física, então pode ser que um procedimento indique que haja instrução física, né, chamada de instrução física, quando você precisa guiar fisicamente o aprendiz, né, ou fazer bloqueio de comportamentos heterolesivos ou autolesivos. E esse fator fica variável de acordo com o tamanho ou força do aprendiz e o aplicador. Então, se você tiver, por exemplo, no tratamento de um adolescente de 1,90 m com 85 quilos, né, se você tiver um aplicador mais baixo, mais fraco, você pode ter dificuldades na aplicação desse procedimento. Outras implicações, que aí talvez sejam até mais importantes, são as implicações éticas. Né? Quando a gente pensa a prática de ABA, dentro das suas dimensões, a gente vai ver que a promoção de bem-estar e redução de sofrimento, ela deve estar sempre pensada em todas as intervenções, seja no processo de aquisição comportamental, seja no processo de diminuição comportamental, né, de redução de comportamentos. E a extinção, ela gera esse sofrimento, porque ela gera não só esses efeitos visíveis, né, de aumento de frequência, de variação de um comportamento, mas também de respondentes emocionais. Então, que aí vão ser manifestados em formas de mais choro, de tristeza, episódios de tristeza, de raiva. E uma outra limitação, uma outra consideração que os autores fazem é acerca da compaixão. Mais recentemente, a compaixão passou a ser considerada, ou está sendo discutida, como uma nova dimensão das práticas de ABA. Né? E aí uma definição que os próprios autores trazem é que uma definição é uma ação que visa melhorar o sofrimento ou angústia de outra pessoa. Então, se a gente pega essa definição, ela está totalmente condizente com as práticas que nós devemos ter em relação aos nossos pacientes. Bom, como eu venho dizendo, a extinção pode causar explosões de extinção, né, que são justamente esse aumento de um comportamento interferente, que inclui uma escalada temporária do comportamento e a ocorrência de respostas emocionais negativas. Para além disso, para além dos efeitos diretos nos procedimentos de
de ensino ou redução de comportamento que utilizam a extinção, a gente tem que pensar como esse procedimento está sendo visto e pode estar sendo aceito pela comunidade ao redor. Isso inclui escola, isso inclui família, isso inclui outros ambientes sociais que os aprendizes frequentam. Por que isso? Porque quando a gente planeja, a gente depois do ensino, a gente vai para manutenção, a gente vai para generalização, e na orientação parental, como já se iniciou falando, a gente pede que os pais repliquem, né, nossas práticas, e o que pode ser muitas vezes muito difícil, né? Para nós que somos habilitados, muitas vezes pode ser difícil também. Então, para os pais que têm toda uma história de que para eles é de reforçamento negativo, né? Ou seja, eles encerram, eles querem encerrar aquele comportamento choroso, reclamante do seu filho, porque aquilo para eles gera sofrimento. Então, muitas vezes eles cedem no que é a função daquele comportamento alvo da criança, né? E esse ceder muitas vezes vai ser entendido como atos de amor, atos de afeto. Então, é preciso que nós tenhamos empatia, consideração com as dificuldades das famílias em aplicar um procedimento que pode gerar tanto sofrimento. Uma das formas, uma das considerações que a gente precisa fazer na prática de extinção é que, embora ela seja relacionada com a função específica do comportamento, então, um comportamento de birra, de choro, de heterolesivo, por função de acesso a um item tangível, né? Então, pode-se pensar que o procedimento padrão apenas faz uma retenção do item de acesso até que a criança se acalme e faça um pedido polido. Porém, em alguns procedimentos, o uso da atenção também se torna um componente nesse procedimento de extinção. De que forma? A atenção ela fica sendo usada, então, como um reforçador diferencial para os comportamentos-alvo em episódios de extinção. Como assim? A gente está tendo uma criança que está tendo uma aceleração comportamental, né? Ela está começando a falar mais alto, ela está começando a correr pela sala, ela não responde a instruções, né? Como se ela estivesse ali não mais te ouvindo. E aí, isso vamos considerar a função de acesso a item. Então, ela está tentando pegar o item também da sua mão, onde quer que esteja, e você retém esse item. Nessa prática, muitas vezes, não há só a retenção do item. Então, muitas vezes é orientado que o aplicador desvie o olhar, ou diminua o nível de atenção para aquele comportamento da criança. Para que, quando, dentro da variabilidade comportamental, a criança execute um comportamento aceitável, né, execute um mando adequado, por exemplo, essa atenção se torne um reforçador diferencial para além do acesso ao item tangível. Né? Então, pode-se pensar no uso da atenção como uma primeira forma de acessar aquele reforçador. Então, a criança faz uma primeira interação mais adequada, você fornece a atenção, e a partir dali você consegue, por exemplo, dar um modelo. Né? E com um modelo adequado de mando, você fornece o acesso. Na perspectiva dos cuidadores, reforçar o comportamento do filho pode ser percebido como uma forma de cuidar e demonstrar o amor. Então, às vezes a gente pode estar pedindo uma coisa muito, muito, muito difícil para os pais, cujo resultado possivelmente não vai ser imediato, né? Então, é possível, estamos também exigindo alguma tolerância que talvez seja mais difícil. Dentro dessas problemáticas, os autores se fazem a pergunta: e se os analistas do comportamento pudessem ser igualmente eficazes na diminuição do comportamento interferente, ao mesmo tempo em que tornam os procedimentos menos aversivos de serem implementados? É importante destacar que o comportamento interferente, né, ele é um comportamento que interfere no aprendizado da criança. Então, não basta pensar na topografia de um comportamento, a gente precisa pensar na relação que esse comportamento está tendo com o ambiente e como ele se constitui enquanto interferente a partir dos prejuízos nas condições de aprendizagem. Então, dentro desse estudo, né, foi chamado de extinção gentil, o objetivo foi justamente avaliar se esse procedimento poderia ser eficaz. Qual procedimento? Aplicar uma extinção
sem ignorar a criança. Isso foi feito, e aí tem algumas considerações a ser feitas. Né? Nesse estudo, a gente vai ver no delineamento, mas esse estudo considerou a intervenção em comportamentos interferentes apenas quando eles tinham como função fuga de demanda ou acesso a tangível. Porque, do contrário, nós estaríamos, né, eles estariam fornecendo a atenção que seria a função do comportamento, mas não é o caso. Então, dentro das manifestações de comportamentos interferentes por função de acesso a item ou fuga de demanda, os aplicadores foram orientados a acolher essas crianças, né, demonstrando formas de afeto que fossem convenientes para elas. Então, assim, cada criança, né, como todas as pessoas, tem sua forma de se relacionar, tem sua forma de demonstrar afeto e de receber também afeto, né? E um dos outros alvos também desse tipo de intervenção é que ela fosse mais facilmente aceita pela comunidade, porque é muito fácil pensar, existe um estigma, né, de que as práticas de análise de comportamentos são práticas frias, são práticas desumanas, né, ou que robotizam as crianças, ou que ignoram as crianças. Aí é individualidade, né? E isso pode ser uma perspectiva das pessoas ao redor. Então, quando a gente implementa um procedimento em que a gente demonstra afeto, né, a extinção, a gente torna ela mais gentil, é possível, e aí essa é a pergunta que eles fazem, o objetivo deles, se é possível que essas pessoas vejam com outros olhos a prática de extinção e assim também se torne mais fácil de implementar. Bom, para esse estudo foi feito um procedimento com 4 crianças, né, no transtorno do espectro do autismo, com idades entre 4 e 3 anos. Foram elas Agnes, Gilbert, Mildred e Ingrid. Todas elas já estavam recebendo tratamento, intervenção em aba. Cada um com sua carga horária específica, né? A gente vê aí 22, 27, 26 e 17 horas semanais, e também espaços variados. Uma das crianças recebia a intervenção em um centro especializado e a outra recebia intervenção em casa, por exemplo. E destacando que dentro dessas intervenções ABA se notou esses comportamentos interferentes no aprendizado, o que justificou a inclusão dessas crianças na intervenção. Como nós estamos falando de comportamentos interferentes, né, e comportamentos interferentes específicos, a gente precisa trazer a definição de quais são esses comportamentos, e os autores trazem isso. Então, em relação a Agnes, ela aumenta o tom de voz e ela tem o que é definido como acesso de raiva. Gritar, berrar em um volume de voz acima de nível de conversação, chorar e cair no chão, tensionar o corpo e jogar objetos. Gilbert teve acesso de raiva dentro dessa definição acima, que interferiram no aprendizado, incluindo gritar, chorar e cair no chão. Ingrid e Mildred tiveram acesso de raiva e protestos vocais que dificultaram as instruções. Ou seja, durante os procedimentos regulares de intervenção, algumas vezes as crianças apresentavam esses comportamentos problema com função de fuga de demanda ou acesso a item, o que dificultavam as intervenções, a mediação dos aplicadores. E dentro dos registros de toda a pesquisa, eles registraram dados de acessos de raiva, dentro dessa definição, né, acesso de raiva e birra. Também foi registrado mandos para fuga ou tangível, o que no caso é um comportamento aceitável e adequado. Então, era esperado que as crianças fizessem isso, ao invés de comportamentos interferentes, e também um segmento de instrução, com a consideração de que a criança não precisaria acertar a instrução, ela precisaria apenas seguir as instruções. E aí foi coletado esses dados em forma de percentual do total de tentativas de cada instrução feita. Para, para a validade social, né, de como se dava
a percepção das pessoas ao redor, foi feito uma tabela, uma sequência de perguntas que foi utilizada uma escala Likert após a intervenção, ou seja, após toda a etapa de intervenção, as pessoas, os pais e cuidadores responderam perguntas sobre o que eles achavam o que eles tinham achado daquele tipo de intervenção. Para os procedimentos anteriores à intervenção, foram feitas avaliações funcionais para identificar, obviamente, qual é as funções e comportamentos, e aí precisa destacar que a Agnes, ela passou por uma avaliação funcional indireta. Então, foi passado um questionário em que se respondia qual seria a função do comportamento. Isso é uma fragilidade, porque não foi feita, então, uma medição direta, né, uma observação direta daquele comportamento, uma avaliação funcional direta do comportamento. Então, isso poderia fazer com que a atenção que vai ser utilizada no procedimento fosse função de comportamento interferente e pudesse ter passado despercebido. Os outros 3 participantes utilizaram um instrumento chamado ISCA, né, que ele sintetiza algumas informações e ele também viabiliza a análise funcional. E aqui a gente tem um primeiro gráfico com as taxas de resposta de algumas crianças, né, de Ingrid, Gilbert e Mildred, que foram as crianças que fizeram o teste, tá? O teste aqui, o ISCA, não foi Agnes, tá? E que mostra o padrão de comportamento operante dessas crianças. Nos pontos pretos, a gente tem a taxa, cada sessão foi de 5 a 10 minutos, a depender da criança. Então, dentro de um total dividido pelo tempo, foi encontrada uma taxa de emissão de comportamentos por minuto. Então, aqui na condição teste, a gente tem os comportamentos inadequados, né, que foram definidos como os acessos de raiva, né, choro, grito, arremesso de itens. Então, a gente tem que na condição na avaliação, as crianças tinham uma taxa de entre 1 a 2 respostas inadequadas por minuto, enquanto na condição controle, aqui mantemos muito abaixo. Intervenção. Deixa eu ver. Tá tudo certo aqui, gente? Todo mundo acompanhando legal? Tudo certo, tudo na paz. Só queria falar um pouquinho sobre. Que você problematizou a indireta, e é verdade, tem que problematizar mesmo, a indireta é tensa. Mas o ISCA também tem que ser problematizado, né? Tem várias coisas a serem debatidas com relação a isso. Mas dentro do que o ISCA se propõe, e como não está utilizando nem a atenção, nem sensorial como avaliação, como base para mudança de comportamento, eu acho que não há problema. Eu acho que eles foram atrás do que eles queriam, né? E eles não foram testar o tipo de avaliação funcional. Eles não foram testar, eles foram testar o tipo de extinção, né? Do procedimento de extinção. E aí, agora vendo os dados que você vai falar depois lá na frente, né? Mesmo a avaliação indireta funcionou. Então, sim, né, deu, tipo assim, foi uma fragilidade procedimental, obviamente, mas não interferiu no que eles queriam como objetivo. Isso. Uma consideração também que eles fazem, já perto do final do artigo, é que se a atenção fosse de fato função desse comportamento, os resultados encontrados não teriam sido da mesma forma, porque a gente teria visto um aumento de frequência, o que a gente não vai ver, como a gente vai logo em sequência observar. O problema de tudo isso é que quando a gente está na prática, a gente não pode abusar da sorte, né? Então, que deve ser isso, então eu vou fazer um procedimento extenso, e aí depois no final descobri, eita, fiz um procedimento que não prestou para nada, gastei tempo e perdi, provavelmente dei mais problema para a família do que deveria. Tenho várias considerações sobre o processo de extinção, mas eu vou deixar para o final. Vou continuar. Beleza. Bom, seguindo. Durante esse processo de avaliação inicial, de avaliação funcional inicial,
as sessões eram estruturadas com suas atividades regulares de aprendizagem, ou seja, ensinos de DTT ou ensinos naturalísticos, ou seja, manteve como estava sendo as intervenções no centro ou em casa com as crianças. Cada sessão, e aqui a sessão vai ser definida por tempo, então você pode ter mais de uma sessão em um mesmo dia. Né? As sessões, elas duraram 10 minutos para a Agnes e 5 minutos de duração para os outros participantes. E nessas condições, né, as contingências que estavam em vigor quando o aluno respondesse uma instrução, ou seja, uma demanda, ou emitisse um mando direto, né, para um item ou para fuga de demanda, na ausência, obviamente, de comportamentos interferentes, eles tinham acesso. Procedimento básico de intervenção. Na linha de base, porque aí foi uma nova coleta, né, para poder já comparar com a intervenção. Então, a gente tem primeiro aqui esse gráfico que é da avaliação, certo? Do ISCA, de Ingrid, Gilbert e Mildred. E a gente repete essas condições na linha de base. Então, a linha de base foram sessões idênticas. E a gente tem a parte de intervenção, já chamada de extinção gentil, que consiste em dois componentes. A primeira delas é você quebrar a contingência daqueles comportamentos interferentes-alvo, né, para acesso à fuga de demanda ou a tangíveis. E a segunda coisa a se considerar é o fornecimento da atenção positiva, né, como forma de validação, não como forma de reforçador funcional, né, mas como forma de validação da criança. Obviamente, dependendo do comportamento-alvo, né, e da resposta que o acompanha, ou seja, os aplicadores também orientados a, por exemplo, em uma situação de heterolesivo ou autolesivo, eles também deveriam fazer uma intervenção nesse sentido, lembrando sempre, visando visar o bem-estar dos aprendizes. Após a intervenção, foi feito o follow-up, né, o acompanhamento, no qual a equipe regular, porque essa primeira fase de linha de base e de extinção gentil foi realizada pelos aplicadores da pesquisa, né? E no follow-up, os aplicadores da equipe regular de intervenção nessas crianças foram treinados e então o plano de tratamento foi implementado para o restante das pessoas envolvidas. Esses dados de avaliação, eles foram interrompidos, né? Ou seja, durante o procedimento de intervenção da extinção gentil, os dados das intervenções regulares foram suspensos, para poder avaliar se a eficácia da intervenção de fato aconteceu. Para a Agnes, os dados foram mantidos após 2 semanas, para a Ingrid 3 semanas, para Gilbert e Mildred em 4 semanas. E aí a gente vai chegar agora para já discutir os gráficos e os resultados. Foi-se observado reduções rápidas e substanciais no comportamento interferente, e, embora não tivessem sido diretamente visados pela pesquisa, ou seja, a pesquisa queria observar a redução de comportamento. Ponto. Também foi observado um acréscimo de comportamento, né, na forma de mando ou de segmento de instrução de demanda. E isso a gente vai ver agora. Bom, vamos analisar ponto a ponto aqui desse gráfico. Ele é um gráfico de linha de base múltipla, certo? Então, por isso que ele está assim, um depois do outro, e essas linhas aqui, elas vão marcar cada fase. Então, antes dessa linha, toda essa parte aqui se refere à linha de base de cada uma das crianças. Então, essa aqui é a linha de base de Agnes, essa é a linha de base de Ingrid, de Gilbert e de Mildred. Nos pontinhos pretos, a gente tem aqui em inglês tantrums, né, que a gente pode traduzir como birra. Então, aquela classe, né, que foi definida como gritos, elevação de tom de voz, protestos vocais, se jogar no chão, né, se jogar para trás, tudo isso foi definido como comportamento interferente, né, classificado como um tantrum, e a gente observa aqui na linha de base, por exemplo, de Agnes, um pouco maior esses comportamentos em relação a esses pontinhos brancos que são referentes a mandos adequados. Lembrando que tem 2 gráficos, a gente vai ver o segundo logo em seguida, porque ele compara
tanto a emissão de comportamentos interferentes e a emissão de mandos, quanto o segmento de instrução das crianças no procedimento de extinção. Então, a gente tem aqui na linha de base um padrão diferente para cada um, mas com uma coisa em comum. A gente tem uma quantidade, uma taxa maior de comportamentos interferentes em relação aos comportamentos que seriam adequados, né, de mandos. Então, Ingrid, a gente chega aqui próximo de 2, né, de comportamentos interferentes, enquanto os comportamentos de mando, em alguns pontos, inclusive, estão zerados. Gilbert aqui também tem uma variação, mas se mantém acima, né, do comportamento de mando, semelhante para Mildred. Embora Mildred já tenha conseguido alguma taxa mais elevada de mandos. Nessa segunda parte aqui do gráfico, que também fica entre essas linhas, então você tem que olhar entre essa linha e seguir para baixo. Esse aqui se deu o período de intervenção. Lembrando que o período de intervenção, né, foi o procedimento de extinção em que, quando a função era fuga de demanda ou acesso a tangível, e a criança emitia um comportamento interferente, o aplicador fornecia uma atenção como forma de validação sentimental para aquela criança. Então, uma das crianças pode ter preferido um afago nas costas, outra pode ter preferido um abraço, outras podem ter preferido só uma aproximação, e tudo isso foi ofertado. Nenhuma dessas formas de interação, de afeto, foi forçada, né? Do contrário, não faria sentido. Então, aí a gente observa agora o padrão da emissão de comportamentos interferentes e da emissão de mandos de cada uma das crianças. Logo no início do procedimento de extinção, como é de se esperar em um procedimento de extinção, a gente tem um aumento, né, do comportamento interferente, porque ele tem uma função estabelecida. Né? Aquela criança tem uma história em que aquele comportamento interferente ocasiona o acesso àquela função, seja fuga de demanda, seja acesso a tangível. Mas um período depois, esses comportamentos interferentes começam a cair. Se mantém uma certa taxa e depois caem ainda mais, chegando a ficar zerado durante algumas sessões. Enquanto isso, o comportamento de mando, eles iniciaram com uma certa taxa, tiveram uma leve queda, né, logo durante o início. Então, aqui a gente pode prospectar, por exemplo, a dificuldade que a criança pode ter tido de manifestar esse comportamento adequado enquanto ela estava numa aceleração comportamental. Mas logo depois, na medida em que a emissão de comportamentos problemas cai, a emissão de mandos adequados sobe. E sobe vertiginosamente ao ponto de ficar muito mais alta a taxa do que os comportamentos problema. O mesmo pode ser observado, claro que dentro de suas variações, então aqui Ingrid, ela não começou tão alto quanto a Agnes, ela já começou mais aqui embaixo, né? E ela caiu substancialmente, né? Manteve algumas emissões, mas em relação à linha de base, que é o que a gente precisa comparar, ela caiu bastante. Enquanto o mando estava abaixo da linha de base e sobe também bastante aqui durante o período de intervenção. Gilbert, embora tenha alguns pontos que se cruzam, quando a gente observa, inclusive isso diz sobre o período de intervenção de Gilbert, né, ele teve mais sessões aqui de intervenção, mas ainda assim, quando a gente compara com a linha de base, a gente vê que durante quase todo o período de intervenção, ele se manteve abaixo, né, na emissão desses comportamentos interferentes de birra, de choro, de gritos. Enquanto os comportamentos de mando, eles aumentam, em alguns períodos eles caem, mas eles se mantêm acima dos comportamentos interferentes. E Mildred segue o mesmo padrão, né, apesar de Mildred ter precisado de menos sessões. Então, ela também começa alta, na intervenção ela cai, e os mandos começam baixo, e durante a intervenção eles aumentam. Então, foi isso que eles quiseram dizer quando eles não necessariamente tinham planejados esses ganhos, né, comportamentais, mas foi um efeito observado durante a implementação desse procedimento. A última etapa foi, então, o follow-up. Lembrando, o follow-up
foi o momento em que a equipe regular foi treinada para poder aplicar a intervenção e esses dados foram coletados mais uma vez. E o que é que a gente tem no follow-up, né, no acompanhamento dos resultados? A taxa de emissão de comportamento problema de Agnes permaneceu zerada para 2 sessões, enquanto o comportamento de mando se manteve elevado. Ingrid também, apesar de ter tido ponto de dado aqui acima de zero, mas se manteve muito abaixo em relação a comportamento de mando. Gilbert também, né, apesar de que Gilbert ele demonstrou alguma dificuldade de manter esse comportamento de mando, então perceba como os valores dele ficam um pouco mais abaixo aqui, certo? E Mildred, quando também foi para o follow-up, demonstrou uma maior emissão de mandos adequados do que de comportamentos interferentes. Então, essa foi a primeira comparação que foi feita pelos autores entre os interferentes, alvos da intervenção de extinção, e mandos que seriam comportamentos alternativos adequados a esses comportamentos interferentes. A segunda consideração que eles fizeram para poder mensurar a eficácia, né, da intervenção foi em relação. Tá, o gráfico subiu errado. Mas foi em relação a segmento de instrução. Então, eles avaliaram se as crianças seguiam mais instrução ou menos instrução durante essa intervenção, por exemplo, para fuga de demanda. Então, quando a função era fuga de demanda, né, a forma de acessar a fuga de demanda teria que ser com o mando adequado, ou então com a realização de uma demanda. Então, ele baixa o nível da demanda, mas ainda assim mantém para que um comportamento inadequado não acesse a sua função de fuga. Acontece que, durante o processo de extinção, a emissão, o segmento de instrução, ele caía. Né? Então, a gente tinha os comportamentos inadequados, né? Choro, grito, se jogar no chão, arremessar itens, e o segmento de instrução caía. Então, as crianças não aceitavam as instruções, ou aceitavam pouco as instruções da equipe de intervenção. Após a... Quer que eu coloque o gráfico, Thiago? Por favor. Mas vou continuando. E foi observado que o segmento de instrução também se manteve acima do... Lembrando que o segmento de instrução ele foi calculado em porcentagem. Então, tinha diferentes quantidades de tentativas de segmento de instrução dentro da intervenção, e de acordo com os acertos, né, lembrando que não precisava ser uma resposta adequada, apenas o ato de seguir uma instrução fornecida para as crianças, e foi calculada a porcentagem em cima disso. Então, a gente tem aí que na linha de base, o segmento de instrução foi baixo para a maioria das crianças, exceto Ingrid. Ingrid já tinha um bom segmento de instrução, né, mas tanto Agnes quanto Gilbert e Mildred, a gente tinha baixas porcentagens de segmento de instrução quando em situação de extinção. Durante o procedimento da extinção gentil, a gente tem um aumento da porcentagem de acertos, ou seja, um aumento da quantidade de vezes em que essas crianças aceitaram seguir instrução. Então, se as crianças aceitam seguir instrução, a gente pode fazer um manejo em que elas consigam acessar de uma forma razoável e aceitável a função do comportamento, seja fuga, seja acesso a tangível, como foi o caso dessa pesquisa. E esse comportamento se manteve na etapa de follow-up, de acompanhamento, que foi feita com os profissionais, né, da equipe regular. Jadson, coloca lá também, por favor, a parte da tabela da pesquisa para os pais, logo lá no início. Isso, obrigado. Então, depois de todo esse procedimento, da linha de base, da intervenção, do ensino e da coleta de dados pela equipe regular, essas pessoas
do meio das crianças foram perguntadas sobre como elas se sentiam em relação àquela intervenção. Então, uma das perguntas, por exemplo, a primeira pergunta foi feita para cuidadores e para a equipe. Então, por exemplo, se a gente pensa em escola, essas perguntas também foram feitas para a equipe técnica da escola. Então, a primeira pergunta as mudanças feitas no procedimento de intervenção fizeram com que essa intervenção fosse mais gentil? Então, perceba que é como essas pessoas percebem o procedimento de intervenção, né? Lembrando que segue uma escala de 1 a 5, em que 1 eles concordam, né, com a colocação, e que 1 eles discordam da colocação, e 5 eles fortemente concordam com a colocação. Então, percebam que quase em todos as perguntas, eles respondem com 5 ou 4. E quais são as perguntas? Eu acredito que a intervenção de extinção com variação pelo time foi efetivo na diminuição do comportamento. Então, eles não só perceberam como mais gentil, mas eles também perceberam como uma intervenção eficaz. Eu prefiro esse procedimento de extinção modificado do que o procedimento de extinção tradicional. Então, eles responderam 5, 5 e 4. Então, essas pessoas também concordaram com isso. Eu gostaria de implementar esse procedimento de extinção com variação com a minha criança. Eles também responderam que sim, né? Houve uma maior concordância. Eu acredito que confortar as crianças como consequência de comportamentos interferentes fez a minha criança piorar. E aí, isso faz sentido as respostas serem baixas, 2 e 1 e 1. Por quê? Eles discordaram dessa colocação, ou seja, eles acreditaram que a intervenção como foi feita, né, com o acolhimento das crianças no momento de elevação comportamental de extinção, não pioraram, né, a esses comportamentos. Para a equipe, as colocações foram: eu aprovo as modificações feitas na intervenção, e elas também fizeram parecer que a intervenção foi mais gentil, foi mais suave com as crianças. Eu acredito que o procedimento de extinção com modificação conseguiu reduzir os comportamentos interferentes, então a equipe também concordou com isso. Eu prefiro o procedimento de extinção gentil ao procedimento de extinção tradicional, também alta concordância, né, da equipe. Eu gostaria de implementar esse procedimento no lugar do procedimento tradicional também, alta concordância. E eu acredito que ter dado atenção piorou o comportamento da criança. E a gente percebe uma discordância. E para mim, na minha percepção, até estava discutindo com o Jadson, esse talvez seja um dos pontos principais dessa intervenção, né? Porque se a gente tem uma equipe profissional ABA treinando, aplicando uma intervenção, ela deve estar preparada para quando uma extinção acontece. Ela deve entender quais são os efeitos de um processo de extinção e ela deve saber manejar isso. A gente não pode exigir que famílias, cuidadores e outros profissionais tenham a mesma expertise no manejo desses comportamentos problema. Né? Então, assim, existe uma história de relação entre a professora e a criança. Então, a criança vai chorar na escola, vai berrar porque ela quer pintar o desenho, e a professora, eventualmente, vai ceder e vai deixar ela pintar o desenho, né? Manter esse comportamento. Por quê? Porque é difícil você tolerar 5 minutos de choro. Porque a gente sabe que a criança está em sofrimento. O sofrimento é genuíno. Então, é ruim, né, no sentido pensando enquanto respondente emocional para quem está ao redor, acompanhar esse processo. Então, é compreensível que as pessoas cedam, que os pais cedam, que os cuidadores cedam e que os outros profissionais cedam. Então, quando a gente implementa esse procedimento em que as pessoas podem, pelo menos, se aproximar e dar algum tipo de atenção para as crianças, eles fazem uma consideração interessante. As pessoas não se sentem inúteis ou do tipo, não estou fazendo nada, sabe? Eu estou vendo a minha criança chorar e não estou fazendo nada. Não, eu estou pelo menos ali dando conforto, acolhendo, né? Abraçando, cantando uma música de ninar, porque essa não é a função do comportamento.
Então, ficou demonstrado que é possível, né, dentro desse molde, foi possível dar atenção para as crianças, de maneira com que elas se sentissem mais confortáveis, e ainda assim aplicar a extinção. Porque dentro dos procedimentos, os processos de fuga e de acesso a tangíveis só eram permitidos quando as crianças emitiam comportamentos adequados. Jadson, quer falar? Beleza, eu, né, achei muito boa a apresentação, Thiago, parabéns. Né, acho que ficou bem claro sobre do que se trata o processo, de como é importante implementar em determinadas situações específicas, como o tangível, né? E os benefícios que saber basicamente a função do comportamento traz. Né? Você pode fornecer atenção desde que seja relacionada a comportamentos de mandos. Então, tem muita coisa legal nesse artigo. E eu acho que o principal desse artigo é essa reflexão primária, né? Do tipo, forçar as pessoas que não estão devidamente treinadas a utilizar da extinção. Né? E eu lembrei de recentemente uma mãe chegou para mim e falou que via, né, o filho escalonar, e as pessoas falam assim, ele só piora porque você dá o que ele quer, só piora porque você dá o que ele quer, até chegar um momento que o filho vai vomitar, vai passar mal, vai se machucar, vai sangrar, né? Então, como é que você fala isso para uma mãe, né? Tipo, olha, você está vendo seu filho em sofrimento. Então, ter essa possibilidade, porque, assim, o procedimento de extinção, a extinção enquanto princípio básico, ele funciona. Sim. Bem ou mal, ele laboratorialmente diz lá, usar a extinção vai diminuir a frequência de comportamento. Como é que vai ser? É isso que a gente pode escolher agora. Então, a gente pode escolher utilizando a extinção gentil, desde que seja tangível, né? Não vamos fazer isso com função Ou fuga. sensorial, né? Ou fuga, né? Ou atenção. Por favor, não vamos fazer isso. Né? Inclusive, o ISCA tem várias limitações frente a isso. Né? Não se Sim. utiliza a ISCA para avaliação de comportamento mantido por sensorial, né? Então, temos que começar a pensar nesse tipo de situação. Então, acho que a gente precisa rever os nossos métodos quando nós falamos com os pais, ou como a gente sabe manejar bonitinho, os pais ficam ali e falam assim, nossa, com você ele é tão diferente, e você chega e fala assim, não, mas com você pode ser também. Não é bem assim, né? A gente precisa treinar esses pais, a gente precisa mostrar para esses pais as dificuldades que são, arranjar jeito para poder eles suportarem, né, o sofrimento do filho no frente a uma intervenção baseada em extinção. Então, acho que esse é um texto que ele vem para dar uma acalmada assim na nossa visão behaviorista não, analista comportamental, pessoal da aba, que acha que ser aba e ter estrutura é forçar a criança a fazer alguma coisa, né? Ou é forçar a família a fazer alguma coisa. Não, só vai funcionar se a mãe fizer desse jeito aqui. Não está funcionando, culpa da mãe, culpa do pai, e por aí vai. Então, acho que a reviravolta do aba da compaixão, por exemplo, que é uma coisa que o Thiago citou no início, para mim não é reviravolta, é o que o aba sempre foi. Só que eu não sei como, Exatamente. naturalmente, criou-se uma ideia de que aba é mesinha, aba é estrutura, aba é É como a gente fala, a aba a gente faz onde tiver. A qualquer gente lugar, entendeu? maneja as condições para poder fazer o ensino. A única coisa que aba não é, aba não tem, não precisa de dados, não. Aí não. Aí já não sei, não. A O gente pessoal viu fala os assim, não, dados, mas né? A gente precisa. eu sou acompanhante terapêutico. Não, hoje em dia hoje eu não quero coletar dados, não. Aí isso aí já não é É. a aba de verdade, né? A gente só que a criança tá bem, tá indo bem. Não, tá Acabou. indo bem, Hoje foi muito legal. Hoje ele estava sorridente, né? Sorridente é um dado, pelo menos.
Mas, independente do processo, a gente precisa ter essa empatia com os pais, com as dificuldades, né? Acho que quem está entrando na área agora, acho que talvez tenha mais, embora erre mais nos procedimentos, em tudo que tem que ser aplicado, acaba apresentando mais empatia com os pais, do tipo, é difícil para mim, é difícil para ele, não sei como é que vai ser, então vamos voltar à nossa inocência de atuadores, né, de aplicadores, de coordenadores, de supervisores em aba, de que, nossa, é difícil para eles, eu sei como é que é difícil ter essa empatia e providenciar procedimentos que sejam, e hoje nós temos, né, sejam, como é que chama? Tem um termo agora que é televisionados, digamos assim. São termos que possam ser mostrados no Instagram, né? Então, então assim, utilizar de atitudes que você não se envergonhe disso, que você não tenha que fazer um aba escondido, tipo, nossa, eu tenho que segurar esse menino, né? Então, a gente arranjar sempre métodos, estratégias e procedimentos que deem dignidade à criança. E acho que essa, e a família, e essa, para mim, é o norte, é o que nós temos que correr atrás. Mas não está achando outro jeito. Bora, supervisor, se vira, pega um artigo desse aí, vai ler, dá seu jeito, entendeu? Que não dá para a gente ficar parado e forçar a família a fazer uma coisa que ela não está preparada a fazer. E se a gente pensa, né, que durante a estruturação de uma intervenção, né, para uma criança, adolescente, a gente tem que pensar em estratégias que funcionem. E elas precisam funcionar não só no momento do ensino direto a ter criança, elas precisam funcionar em todas as suas etapas. Então, a gente precisa também justamente encontrar formas que funcionem, por exemplo, para a manutenção do comportamento quando a família estiver manejando. Então, não é também revolucionário pensar que a gente precisa levar isso em consideração para que a nossa intervenção seja de fato o mais eficaz possível, né? Para que os resultados sejam mantidos e os ganhos representem um aumento de bem-estar, um aumento na qualidade de vida dos aprendizes. Beleza, gente. Bom, quero agradecer. Jason, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é só agradecer mesmo, mas tu pode Tá, finalizar aí e vou falar depois do curso de novo. isso, perfeito. Quero agradecer a presença de todos aqui por terem comparecido, né? Lembrando que esse aqui é um grupo de estudo coordenado pela Clínica Ativa, né? A gente se reúne quinzenalmente, a gente tenta se reunir quinzenalmente. Então, fiquem atentos nas nossas redes sociais. A gente fez essa é a segunda sessão aberta que a gente faz esse mês, né? Então, fiquem atentos nas redes sociais, porque podem vir outras para que você possa participar. Profissionais também são bem-vindos, claro, no grupo de estudo, então qualquer informações que precisarem podem mandar mensagem, podem perguntar, e teremos um curso em breve que Jadson vai falar agora. Isso. No dia 20 de abril, nós vamos ter o curso de aba para pais de crianças atípicas. Então, vai ser no dia 20 de abril, lá na Clínica Ativa. Então, se você conhece alguns familiares que estejam interessados, pode direcionar para o Instagram da clínica, ou até entrar em contato com a gente, para a gente poder passar o telefone da Ativa. E eu espero que a gente traga essas reflexões também no grupo de pais, porque é ali que a gente tem que ensinar os pais a lidar com uma série de comportamentos também. Nós teremos outros cursos aí no futuro, nós teremos cursos para educadores, depois um curso planejando intervenções em aba, depois um curso para acompanhante terapêutico, provavelmente no decorrer até maio, né? Então, agradecer de novo a vocês a participação, né? A gente faz isso aqui com todo carinho, a gente gosta de discutir, a gente gosta de trazer essas reflexões, e nós gostamos também de democratizar também a análise do comportamento aplicada. Então, boa semana, bom final de semana para todo mundo, né? Boa semana, bom final de semana para todo mundo, e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Não esquecem de seguir @clinicativa _, entendeu? Deixa seu curtir, aciona o sininho para receber as notificações e vamos para cima. Tchau, tchau. Gente, boa noite.